Olá, meus queridos e queridas, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Eu sou o Pai Gustavo de Oxum e hoje nós vamos falar sobre a Umbanda. Origem, surgimento, tendências, como está a Umbanda nos dias de hoje. Então fica aqui nesse vídeo, depois da vinheta nós vamos falar tudo sobre Umbanda. Meus amores, como é que funciona a Umbanda? Como se originou essa religião tão linda? A gente sabe que a Umbanda ela é uma miscigenação, para quem não sabe está sabendo agora, que a Umbanda ela é uma miscigenação de 3 religiões diferentes. O kardecismo, de Allan Kardec, o candomblé e o catolicismo. Essas duas últimas, o candomblé e o catolicismo, são as mais influentes dentro da Umbanda. E o kardecismo oferece para a gente o instrumento. O que eu quero dizer com tudo isso? Bom, lá em 1908, quando Zélio Fernandino de Moraes, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, traz uma mensagem dizendo que nós teríamos traços dessas 3 religiões e essas 3 religiões juntas, essas 3 bandas, seriam uma banda só. Né? Então, o kardecismo ele entra com um instrumento. Qual é o instrumento? Os dons mediúnicos, a incorporação, que é a mais evidente, mas não a mais importante faculdade mediúnica da nossa religião. A gente precisa entender que a Umbanda ela não fala apenas sobre incorporação. Nós temos aí as faculdades mediúnicas da intuição, psicofonia, né? E outras mais que a gente pode abordar em futuros vídeos, para esse aqui não ficar tão extenso assim. Mas quando nós falamos em faculdade mediúnica, nós emprestamos esse conceito do kardecismo, que é um dos fundadores da Umbanda. Tá? Então, dentro da Umbanda, o mais evidente é a incorporação. E com isso traz a doutrina filosófica da Umbanda. O que é uma doutrina filosófica? É aquilo que dita como deve ser, a essência, a alma da Umbanda. Então, Zélio Fernandino ele diz que a Umbanda ela é a incorporação das entidades, né, a manifestação das entidades para a prática da caridade. Né? Então, esses guias eles incorporarão nos médiuns, que trarão palavras, passes, cuidados para as pessoas que estão indo até um terreiro de Umbanda. Então, este é o mais forte e mais influente caminho do kardecismo dentro da Umbanda. Tá? A outra religião, que é o candomblé, ela traz para a gente os traços de afrodescendência. Veja bem, a Umbanda ela não é uma religião africana. A Umbanda é uma religião brasileira, surgiu aqui no Brasil e ela traz africanidades. Ela traz descendência africana, afrodescendência. Tá bom? Então nós temos dentro dos terreiros de Umbanda o culto aos orixás. O que eu quero dizer com isso? Nós temos as representações como se fossem os santos da Igreja Católica, são os orixás para a gente dentro da Umbanda. Então nós não entendemos que a Umbanda é uma religião politeísta. Nós entendemos que a Umbanda ela é uma religião monoteísta, nós acreditamos em apenas um Deus, tá? E nós temos os orixás como mensageiros desse Deus, aliás. Né, como se fossem os santos, né? Então tem Deus, tem Jesus, tem Maria na Igreja Católica, né? E existem os santos que fazem essa intermediação entre o ser humano e Jesus, Maria e até mesmo Deus, né? Então a gente traz essa influência do candomblé, mas trazendo esses orixás como santos. Eles são os intermediadores entre a terra e o Orum, né? Que é o céu. Então essa é uma cultura muito forte do candomblé dentro da Umbanda, que é o culto aos orixás, não como forças de deuses, mas sim como energias de santos, como intermediadores entre a terra e o céu.
Nós herdamos também os fios de contas, né, que são práticas que a gente utiliza dentro do candomblé. Sou uma pessoa iniciada para Oxum, tomo minhas obrigações, os meus cuidados com o meu zelador de santo, com o meu pai de santo na Baixada Santista. Tá? Então, só para vocês entenderem que eu entendo dos dois lados. Muito mais de Umbanda, obviamente, muito mais de Umbanda do que de Candomblé, mas eu estou ali nas duas religiões, igualmente amadas por mim. Então, dentro do Candomblé, na Umbanda, a gente traz esse culto dos orixás, gente. E aonde que está o papel da Igreja Católica nesse processo todo? Vamos lá. É um pouquinho confuso, mas vocês vão entender. A Igreja Católica, ela vai trazer justamente as figuras desses santos pra gente. Então, quando a gente olha uma imagem de São Jorge dentro de um terreiro de Umbanda, nós não estamos cultuando o santo São Jorge. Pra gente, ele é Ogum, né? Então, quando a gente tem a referência da imagem de São Jorge, na nossa cabeça, no nosso pedido, na nossa energia, nós estamos cultuando Ogum, né? Então, isso se dá ao fator sincrético. É um sincretismo religioso, que eu vou falar em outro vídeo mais pra frente, mas esse valor sincrético é o que dá fome, é o que dá vida para a Umbanda. Outro ponto legal que a gente herda aí também do catolicismo é o fato das defumações, né? Nas missas nós temos lá a defumação inicial, onde o turiferário passa com o turíbulo, faz a defumação, e nós dentro da Umbanda nós herdamos isso também, tá? Então é outra prática que nós trazemos da Umbanda. Então acho que já deu pra gente entender um pouquinho da onde surgiu a Umbanda, né? Lá em 1908, Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do Zélio Fernandino de Moraes. Claro que eu entendo muito que a Umbanda ela não começou ali, né? Ela começou com religiões muito antepassadas, com cultos. Ela começou com práticas daquelas pessoas que vieram para ser escravos aqui no Brasil, foram enganadas para serem escravizadas aqui no Brasil, mas com Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, decodificou-se a Umbanda, ou seja, estruturou a Umbanda. A Umbanda é isso, 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 e dali para frente passou a ser reconhecida como uma religião, tá? Que até então era uma seita, né? Era visto como seita, assim como o Candomblé foi visto como seita por muito tempo, perseguido por polícia, inclusive, e autoridades fiscais, né? Então a Umbanda ela traz esse valor de liturgia a partir de 1908, tá? E aí ela traz essas três influências, então, kardecismo, que vem falando sobre a incorporação, né? O passe energético, que a gente vai falar em outro vídeo também. O catolicismo, que fala sobre as imagens, fala sobre a ordem de culto, né? A Umbanda é uma religião cristã, a ordem de culto, fala sobre os defumadores, e o candomblé, que empresta pra gente esse valor sincrético dos orixás, né? Que traz pra gente o orixá como um intermediador, não como um deus à parte. Não é uma religião politeísta, como eu falei para vocês, né? Mas é um intermediador entre a terra e o céu. E claro, esqueci de mencionar que o atabaque traz também todo o valor sonoro, gente. Ele traz todo o valor das batidas, os atabaques, né? Eles são a alma da Umbanda, são a alma do candomblé, é a invocação pura ali dos nossos guias, dos nossos orixás. Então ele também traz o atabaque com um valor muito grande para a nossa Umbanda. Esse é só o comecinho de uma discussão que ainda vai ter muito pela frente. Acompanhe os próximos vídeos que a gente vai falar sobre a incorporação, a gente vai falar sobre intuição, vamos falar sobre as linhas das entidades, quem é cada orixá. Esse vídeo vai ser uma grande porta para outros vídeos chegarem até aqui. Inclusive, estou à disposição para sugestões. Quem não me segue ainda, entre em contato comigo lá no Instagram. O nome está como Gustavo_Oxum, tá bom? Sigam lá no Instagram, compartilhem, curtam, comentem as postagens, que eu vou sempre postando uma novidade ou outra para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo de axé a vocês.